Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Substituição do óleo de peixe por óleo de Schizochitrium em rações para cassinicultura, parte 2, artigo de autoria de MacLean, Barrows, Alfrey, Tran, Neville. O primeiro pesquisador está radicado em West Columbia, na Carolina do Sul. Esse artigo foi publicado em 2020, ou seja, ano passado, né? Na GA, certo? Vamos agora dar uma olhada no ponto 2, que se refere à montagem do experimento, certo? Montagem do experimento. Eles trabalharam com camarões de 3 gramas aproximadamente, eram Lithopeneus Vanamei SPF, né? Ou seja, livres de patógenos específicos, que passaram por avaliação de PCR, então livre de doenças, certo? Eles foram aleatoriamente colocados em tanques plásticos, 120 litros, volume total, volume útil 100 litros. Esses tanques eles foram preenchidos com água com salinidade 20 ppt, tinham um biofiltro com airlift, tá? Temperatura média ficou em 28,1 graus, pH 7,8, concentração de oxigênio 6,8 miligramas por litro, e o fotoperíodo foi 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Foi um teste de 40 dias apenas, tá? Da seguinte forma: primeiro dia, adaptação dos animais aos tanques, em seguida 28 dias, né? Ou seja, 4 semanas, período alimentar, tá? Recebendo as diferentes rações. Ao final dessas 4 semanas, foi feito o desafio com o víbrio para hemolíticos, tá? A inoculação, uma solução contendo esse víbrio, essa bactéria, tá? Que é a bactéria causadora da síndrome da mortalidade precoce e da síndrome da... Deixa eu olhar aqui. A síndrome... Síndrome da necrose aguda do hepatopâncreas. Síndrome da necrose aguda do hepatopâncreas, certo? Depois disso, da inoculação do víbrio para hemolíticos, eles observaram as mortalidades durante um período de 10 dias, tá? Em cada tanque de 100 litros foram estocados 20 camarões de 3 gramas, e haviam 8 diferentes grupos experimentais, cada um com 4 repetições. Eram, portanto, 22 caixas, né? Eram 6 dietas experimentais e 2 dietas comerciais, tá? 2 dietas comerciais. As bactérias, isolado bacteriano, utilizado na inoculação, no desafio, né, foram coletados de camarões, pneus Vanamei, infectados com a MS-AHPND de uma fazenda de camarão do Vietnã, certo? Esse trabalho deve ter sido feito no Vietnã, portanto. Foi feito o inóculo desse víbrio para hemolíticos, tá? Diretamente nos tanques, para atingir uma densidade de 7,5 vezes 10 a quinta unidades formadoras de colônia por ml. A expectativa era que essa inoculação matasse 90% dos camarões do controle positivo nesse período de 10 dias após o desafio. O controle positivo eram tanques com camarões que receberam dieta comercial, tá? Então havia o controle positivo, certo? E os tanques experimentais com dietas formuladas e fabricadas pelos pesquisadores. Havia o controle negativo, tanques com camarões que não foram inoculados com víbrio para hemolíticos, tá? Receberam apenas um meio de cultura estéril, certo?
ou seja, não foi feito o desafio. Os camarões foram alimentados até a saciedade, 4 vezes ao dia, na taxa de 5 a 10% do peso corporal, tá? A quantidade de alimento foi ajustada em função da biomassa e do comportamento alimentar. O consumo, o comportamento e a sobrevivência foram registrados e observados diariamente, certo? E havia, portanto, 6 dietas experimentais e 2 comerciais, uma positiva, comercial, camarões inoculados com víbrio, e negativo, comercial, camarões que não foram inoculados, tá? Aí aqui, pessoal, nós temos agora algumas tabelas que mostram a formulação dessas rações, tá? Vamos olhar aqui a primeira, tá? Vejam aí, D1, D2, D3, D4, D5, D6, são as 6 dietas experimentais. Além dessas, haviam mais 2 comerciais, tá? Vamos olhar o que essas rações experimentais, quais eram os ingredientes. Farinha de peixes, farinha de vísceras, farelo de soja. Aí esse produto comercial ME Pro, tá? É de uma empresa chamada Prairie Aquatech, é um substitutivo da farinha de peixe. O Mr. Feed, né? Que é um outro substitutivo da farinha de peixe dessa empresa Menon, né? Da Índia, certo? Lisina, metionina, treonina sintéticas, a farinha de trigo, certo? Premix vitamínico, premix mineral, Stay-C, que é a vitamina C fosfatada, óleo de canola, óleo de peixe, o DHA, tá? Havia uma das rações e eles entraram com o DHA puro, purificado. Aí o Vera Oil, né, que é o óleo de esquizoquitrium, né, da Veramaris, certo? Fosfato monocálcico, colesterol, glúten de trigo, né, como aglutinante, e a lecitina de soja. Esses eram os ingredientes. O que é que diferenciava as dietas? A D1, a primeira dieta, é uma formulação convencional que você pode encontrar até em rações comerciais, tá? Ela tinha 25% de farinha de peixe, 25% de farelo de soja, tá? Portanto, a base de farinha de peixe e farelo de soja, certo? Era um dos controles desse experimento, tá certo? Vamos para a D2. O que é que foi feito na D2? Foi feita a substituição total da farinha de peixe, tá? Pela farinha de vísceras, tá? Pela farinha de vísceras. Todas as dietas experimentais, exceto a primeira, não continham farinha de peixe. Você tinha D1 com farinha de peixe, D2, D3, D4, D5, D6. A farinha de peixe foi completamente substituída. Tá? No caso da D2, essa substituição foi pela farinha de vísceras de aves, certo? E foi feito também um reforço no nível de inclusão do fosfato monocálcico. Então, o que é a D2? A D2 é uma dieta alternativa, sem dúvida, tá? Em que você não tem a farinha de peixe, né? Em que você tem aí uma fonte, uma farinha animal de origem terrestre, que é a farinha de vísceras, que tem boa qualidade, mas não substitui completamente a farinha de peixe, tá? Não substitui completamente a farinha de peixe. Então a gente poderia dizer que a D2 era um controle negativo, tá? Era um controle negativo. Agora sim, a D2 ainda continha o óleo de peixe, certo? A D1 contém farinha e óleo de peixe. A D2 não tem mais farinha de peixe, tem farinha de vísceras e óleo de peixe, tá? A D3 substituiu totalmente a farinha de peixe por esse produto comercial ME Pro, né? Que é um produto da Prairie Aquatech, certo? Que é uma mistura secreta, né? de
diferentes matérias-primas, um processamento proprietário deles, eles conseguiram, né, eles produzem essa farinha, tá? Que é a base de ingredientes vegetais processados, mas que tem um perfil de aminoácidos essenciais e uma digestibilidade que permite ou permitiria a substituição da farinha de peixe. É a ME Pro, tá? Então a D3 não tem farinha de peixe, tem o ME Pro e também tem óleo de peixe, continua óleo de peixe, tá? Então a D3 você tem retirada total da farinha de peixe, substitui pelo ME Pro, entra com aminoácidos sintéticos em níveis maiores, lisina, metionina e treonina, tá? Em relação aos óleos, vamos olhar aqui a farinha, a D3. Pessoal, nessas primeiras rações, a D1, a D2 e a D3, você tem uma mistura de óleo de peixe com óleo vegetal. No caso aí, o óleo de canola, certo? O óleo de canola. Por exemplo, a da D1, que seria uma simulação de rações comerciais, tornou de 5% de óleos animais e vegetais, sendo 60% óleo de peixe e 40% óleo vegetal, no caso do óleo de canola, tá? Aí nessas 2 e 3, né, que são rações, fórmulas alternativas, tem a manutenção do óleo de canola, mas em níveis diferentes. Uma redução grande na D2, porque a farinha de vísceras é lipídica, né? Para manter as ações isolipídicas, reduziu a entrada do óleo de canola. E no caso da D3, como esse produto ME Pro deve ser magro, eles aumentaram o nível de inclusão, dobraram, mais do que dobraram o nível de inclusão do óleo de canola, foi para 4,41% de D3, tá? E na D3 também reforçaram o fosfato monocálcico. Então vejam, né, como a importância da farinha de peixe como fonte de cálcio e fósforo disponível. Se você retira a farinha de peixe, necessariamente você tem que aumentar o nível de inclusão do fosfato monocálcico, que é o mais utilizado em rações para camarão. A D4, vamos ver o que, é que foi feito na D4. Retirou completamente a farinha de peixe por uma mistura de farinha de vísceras e o produto Mr. Feed, né, da empresa indiana Menon, certo? Reforço de aminoácidos sintéticos, reforço do fosfato monocálcico, e essa dieta D4, ela não tinha o óleo de canola, apenas o óleo de peixe, tá? Apenas óleo de peixe. Então vejam, a dieta 4 é uma dieta alternativa, tá? Mas sem ser, digamos, radical, né? Ela está trabalhando aí apenas com a substituição total da farinha de peixe, mas a conservação, a manutenção do óleo de peixe, tá? A manutenção do óleo de peixe. Essa é a dieta 4. Então vejam que para melhores resultados, né, se fez uma mistura desse produto comercial Mr. Feed com a farinha de vísceras, né, com a farinha de vísceras. As rações 5 e 6 foram aquelas que substituíram não só a farinha de peixe, mas também o óleo de peixe. São de todas as 6 as mais alternativas, tá? Então a gente tem a D1 controle positivo, farinha e óleo de peixe. D2 um controle negativo, tira a farinha de peixe, coloca a farinha de vísceras, que a gente sabe que não vai, não consegue, né, substituir de 1 para 1 a farinha de peixe, tá? Mantém o óleo. A D3 tem esse produto comercial ME Pro, tá? Se fez alguns cuidados, né? Aumenta aminoácidos sintéticos, aumenta fosfato bicálcico, mas ainda mantém o óleo de peixe. A D4, você tem aí uma substituição. Você tira a farinha de peixe, coloca um outro produto comercial, Mr. Feed,
né? Com a manutenção aí de 11% de nível de inclusão de farinha de vísceras, e essa D4 ainda mantém o óleo de peixe, certo? Na 5 e na 6 não, eles tiraram completamente tanto a farinha quanto o óleo de peixe, tá? Trabalharam com misturas da farinha de vísceras com o Mr. Feed, reforço de aminoácidos sintéticos, reforço do fosfato monocálcico, tá? Eu vou mudar aqui o slide para vocês verem a continuação, tá? Da segunda parte dessa tabela, né? Em que tem as informações relacionadas a outros ingredientes, o óleo de peixe, certo? O que é que tem de novo na D5 e na D6? O que é que tem de novo? Primeiro a D5, né? Eles entraram com a retirada total do óleo de peixe, eles entraram com o DHA sintético purificado, 5,5%, certo? Então você tinha uma dieta eminentemente experimental, não havia viabilidade, não existe viabilidade econômica para esse tipo de procedimento. Você entrar com 5% de DHA, né? O custo de produção aumentaria muito. Tem apenas uma finalidade experimental, né? Ver a que ponto, né, a resposta imune, no caso do camarão, vai se dever ao DHA, certo? Essa foi a dieta D5, né? Nessa dieta, você não tinha nem o óleo de peixe, nem o óleo de canola, certo? Nem o óleo de... Então, assim, uma dieta complicada essa D5, porque, assim, tirou o óleo de peixe, tirou o óleo de canola, colocou apenas o DHA, só que o camarão existe também, exige o EPA, tá? Talvez esse EPA venha do Mr. Feed, eu não sei, certo? Se tem EPA, mas de todo modo é uma dieta complicada. E finalmente a dieta D6, né? Que eles fizeram o seguinte: sem farinha de peixe, sem óleo de peixe, sem óleo vegetal, sem óleo de canola, trabalharam com a mistura vísceras, farinha de vísceras, Mr. Feed, num nível um pouco mais alto, tá? 1% a mais em relação à dieta D4 e D5, reforço do fosfato monocálcico e a inclusão do Vera Oil, né? Que é o óleo de Schizochitrium limacinum, certo? Em 2,1%, uma fonte rica em DHA. Tá, pessoal? Então é isso. Essas são as dietas experimentais, dietas com óleo e farinha de peixe, dietas com apenas óleo de peixe, sem farinha de peixe, tá? Dietas sem farinha de peixe, sem óleo de peixe. Essas com uma fonte purificada de DHA e uma outra com o óleo de Schizochitrium, certo? Essas foram as 6 dietas experimentais. A gente tem agora uma outra tabela em que os pesquisadores apresentam a composição bromatológica, tá? Centesimal dessas 6 dietas, em relação a proteína, lipídios, cinzas e fibra. Vejam que elas têm em torno de 37, 38% de proteína, lipídios entre 9 e 11%, cinzas de 7 a 10 e fibra de 1,2 a 2,5. Portanto, as rações eram isoproteicas e isolipídicas, tá? Isoproteicas e isolipídicas, que é uma das necessidades quando você faz comparações entre rações experimentais. Se você não estiver testando a quantidade proteica ou a quantidade lipídica, né, exigência proteica, exigência lipídica, você tem que tornar as rações isoproteicas, isolipídicas ou isoenergéticas, né? Porque aí você vai comparar as qualidades das proteínas e dos lipídios, né? E não mais quantidade, já que
do ponto de vista quantitativo, pelo menos bruto, né? Elas são semelhantes, tá? Ela tem níveis semelhantes. Pessoal, já estamos aí com 20 minutos, vamos dar uma paradinha, tá? A gente vai continuar em seguida com o ponto 3, resultados e discussão, tá? Resultados e discussão. Até já.